Ainda sobre essa relação dos Estados Unidos com a China, 3 dias da posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente chinês Xi Jinping. Os líderes prometeram adotar uma abordagem positiva para melhorar as relações bilaterais. Trump afirmou que os dois conversaram sobre o equilíbrio comercial, o fentanil, o TikTok, além de outros assuntos. Segundo o presidente eleito dos Estados Unidos, os líderes vão fazer o possível para tornar o mundo mais pacífico e seguro. Como você vê essa relação, essa ligação dos dois presidentes, o americano e o chinês, Mônica? Eu acho muito saudável. Eu sempre sou a favor de melhoria nas relações e principalmente nesses dois que durante a campanha foi assunto tão fogoso, né? Quem esquece o Trump falando China, my China. É saudável ver que eles agora já estão conversando, reabrindo o relacionamento, porque hoje os dois grandes eixos são China e Estados Unidos, né? Não é mais a Rússia. Por mais que o Putin tenha dificuldade em entender isso, a grande disputa aí é China e Estados Unidos, e para o mundo inteiro é saudável que eles que sejam capazes de dialogar. E você, Leandro Ferreira? Olha, a China, ela se caracteriza na sua atuação política e econômica, e especialmente nas relações internacionais, por pragmatismo, né? As pessoas se enganam se elas acham que a China coloca as decisões do Partido Comunista à frente das relações que ela estabelece ao redor do mundo. Se coloca, sim, o pragmatismo, né, que é algo que está fartamente estudado no campo de relações internacionais. Não seria diferente em relação ao governo Trump, né, na hora em que os canais institucionais estivessem devidamente estabelecidos, né, isso voltaria a acontecer. A gente está comentando isso porque é Trump e Xi Jinping, né, mas a mesma bravata foi feita pelo Bolsonaro e pelo Milei aqui no Brasil e na Argentina, né, e na hora do vamos ver, o Milei foi lá e pediu arrego rapidamente ali para o fornecimento de fluxos econômicos se manter estável em relação à China, né? E eu não vejo isso como um problema. Eu acho que, mais uma vez, é do jogo político, né? As pessoas também talvez devessem escolher melhor as razões pelas quais elas votam em alguém, né? Eu acho que não dá mais para a gente esquecer do nosso direito aqui ao uso do espaço público, as decisões concretas, né? Eu estava pensando outro dia lá na questão do túnel da Sena Madureira, algo que é super complexo ali, que afeta a vida de um monte de gente, derruba a árvore, e as pessoas votando por causa de relação com China, relação de não sei o que, a decisão na Europa, o Viktor Orbán, né? Mesmo a Venezuela, que é um micro país se comparado com o Brasil em relação a PIB, importância e relevância no cenário mundial, né? Eu acho que a gente precisa ser também pragmático no nosso voto e olhar para os nossos interesses, como Xi Jinping e o Trump estão fazendo agora. Você concorda, João Belucci? Eu sei que é uma grande, né, como hoje com rede social, mídia, enfim, os políticos palpitam sobre todos os temas, né? Não necessariamente que eles vão cumprir o que estão falando. É evidente que o Xi Jinping vai ter uma relação, né, mais estável com o Donald Trump, né? Ele recua mais em termos, né, de avanços, talvez até territoriais, como se especulava. Agora, é importante dizer que o Donald Trump foi eleito pelos votantes, né, pelos cidadãos americanos, ao passo que o Xi Jinping não, comanda uma ditadura comunista na forma, né, usa-se economia de mercado, como essa nova adaptação desse neocomunismo. Agora, acho que o Donald Trump, a ideia dele é cessar os conflitos. Ele tem muito essa história do soft power, ele joga informações assim que parecem absurdas para depois conseguir o que ele realmente quer, igual a história de anexar o Canadá, a Groenlândia. Ele joga esse absurdo no ar para depois conseguir o que ele propor parecer que até é aceitável diante da proposta exagerada inicial, como no caso do Canadá, que ele quer que o Canadá compre mais dos Estados Unidos, ao contrário dos Estados Unidos ficar comprando tanto dos Estados Unidos. Ele quer desenvolver mais a indústria americana e o recado é esse para o Canadá. Acho que assim, o olhar do presidente americano, especialmente os republicanos, tende a ser muito mais para os Estados Unidos do que para o exterior. E lembrando que os Estados Unidos era o principal parceiro comercial do Brasil, aí depois com Lula e Dilma acabou virando a China, que hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, e os países, essencialmente países mais pobres e com menos relevância internacional, como o caso do Brasil, apesar de ser um grande país, ele tem que negociar com regimes democráticos e não democráticos
como a China, Kobayashi. Mas, Belucci, só calma, porque aí nós temos que levar em conta que a economia da China cresceu, dobrou de tamanho nos últimos 20 anos. Até porque a China não é mais comunista, gente. Não adianta, não é neocomunismo. Poder, né? É mas no capitalismo. Politicamente ele é comunista, mas é um dos países onde o capitalismo funciona melhor no mundo. A economia chinesa hoje é capitalista, tem propriedade privada nos meios de produção. Então, é o capitalismo funcionando lindamente, mas aí sem democracia. Esse é o grande... Mas aí nem o Lula, nem o Trump, nem o Vítor Orbán, nem ninguém quer ficar sem fazer negócio com a China. Não tem como. Nitidamente a maior economia do mundo. É questão de dependência. Então, assim, não tem... Agora, uma coisa, Belucci, que você falou assim, o Trump vai lá, joga um absurdo para depois negociar. É uma estratégia dele, tá no próprio livro dele que ele usa essa estratégia de negociação. Entre uma coisa e outra, ele atira as pessoas em um movimento político de autodestruição do sistema, né? dos freios e contrapesos. Ele atira as pessoas numa luta social entre grupos que é destrutiva, que é baseada... Quem faz isso é quem chama ele de fascista, essas coisas. Ele tá Belucci, você me desculpa, mas depois ele não chega lá e fala assim, eu ameacei o Canadá e consegui aqui arrecadar tantos bilhões a mais para os Estados Unidos. Pelo contrário, ele vai deixar um monte de maluco lá achando que tinha que anexar o Canadá de verdade. Eita, e aí? Ele falou até de mudar o nome do Golfo do México para Golfo Americano, Golfo dos Estados Unidos. E aí tomou uma aula da presidente do México, né? Ele sabe pautar a mídia, ele sabe trazer a mídia para ele, né? Isso ele faz como ninguém. Ele é um gênio da comunicação, isso é inegável. Sem dúvida alguma, o Donald Trump é um grande negociador. E a China é o maior comerciante do mundo na atualidade. Então, é óbvio que eles vão se alinhar. A China vai controlar o seu cachorro, que hoje é a Rússia, que late. A Rússia é o cachorrinho da China, do Xi Jinping. É quem vai latir, que vai dizer que vai ter guerra, que vai fazer, vai acontecer. Mas quando a China, que é um grande comerciante, e para comerciante a guerra não interessa tanto, só até a página 2, a hora que apertar, conversa com o Trump, que é um grande negociador e que foi eleito com o slogan de Make America Great Again, ou seja, de ser mais nacionalista, de olhar mais para dentro, de transformar os Estados Unidos de novo. É a potência bélica e econômica ainda, mas a China vem crescendo vertiginosamente com um projeto capitalista impressionante, porque ela só é comunista na estrutura política, no resto ela é um capitalismo para se dar aula a qualquer um. Agora, vai se ajustar. Rose, e a relação do Brasil nesta relação entre Estados Unidos e China? Porque são os dois maiores parceiros econômicos do Brasil, né? São os países com quem o Brasil mais tem relações econômicas. Com a China até é superavitária. A gente mais recebe dinheiro do que manda dinheiro. Com os Estados Unidos ainda não. A gente mais importa coisas de lá do que manda coisas para lá. Como é que o Brasil deve se comportar neste arranjo geopolítico entre esses países todos aí? Olha, eu acho que nós temos que pisar em ovos, que o presidente Lula é mais ligado ao bloco. O BRICS, que era só um conjunto, só um acrônimo, virou um bloco comercial controlado pela China. E aí começa a ser um problema, porque com a vinda do Trump, o Trump não vai gostar dessa relação. Já deu alguns sinais de que, inclusive, vai aumentar a taxação com o Brasil. Então, se o Lula não soubesse comportar estrategicamente nesse processo, já que hoje a China é quem mais compra do Brasil, mas os Estados Unidos é o número 2, realmente a gente vai ter que se posicionar e pisando em muitos ovos aí para não causar uma ruptura, porque o Trump é um cara que tem um posicionamento mais bombástico, mais energético. Então, para ele taxar realmente em 100%, 150% exportações do Brasil, importações do Brasil, não custa absolutamente nada. Enfim, é uma relação bem complexa.